Olá, gente, tudo bem? Vou falar aqui sobre alguns fatores, vamos dizer assim, psicológicos que envolvem a questão política, né? Ou seja, as decisões políticas, mais propriamente dito, do eleitorado, né? E para isso eu vou dar alguns exemplos, tanto relacionando a situação do país, né? Quanto a postura dos candidatos nas eleições, né? Isso eu acho que é bem interessante. E isso é bacana quando você também conversa com algumas pessoas, né? Teve uma pessoa que estava conversando comigo e ela disse, achei interessante o que ela falou, né? Que é uma coisa que eu também compartilho dessa ideia, de que a gente tem que ir a campo, ou seja, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, né? Pessoas ali do meio, do comum, para a gente poder entender também como é o pensamento delas, né? Porque isso também faz parte do jogo político, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho interessante é como as pessoas elas mudam de prioridades e passam a tomar as decisões de acordo com uma situação, né? E o que que acontece, gente? A gente tem que entender que a maior parte das decisões da maioria das pessoas, principalmente do senso comum, são decisões baseadas em sentimentos e não em coisas racionais, né? Então, os sentimentos de medo, sentimentos de revolta, entre outros sentimentos, são o que levam as pessoas a protestos, a manifestações, a revoltas, às vezes as revoluções, ou a posições é, cautelosas, conservadoras. Então, assim, tudo isso vai muito de sentimento. Então, o eleitorado ele é levado muito pelo sentimento. Então, há razões psicológicas, digamos assim, que determinam muitas vezes eleições, né? No Brasil a gente tem vários exemplos disso, mas eu quero tratar especificamente, para não me alongar muito, a essa eleição de 2018, né? Que sentimento as pessoas tinham em relação à questão do país? As pessoas tinham um sentimento de que tá tudo errado, vamos dizer assim, né? Que a coisa estava indo mal, que as coisas certas e que tinha que mudar isso aí, né? Percebam que até usei algumas frases aqui, alguns slogans que foram utilizados na campanha, né, pelo Jair Bolsonaro. Então a gente nota que há aí uma estratégia de marketing muito boa, no sentido bem elaborada, digamos assim. Coisa que não aconteceu com a maioria dos outros candidatos. Eles não souberam interpretar o momento, os sentimentos das pessoas e não souberam agir de acordo com esses sentimentos. E ao invés de tomar uma postura mais forte, mais radical, eles tomaram uma postura mais cuidadosa, mais, vamos dizer assim, entre aspas, politicamente correta e tal, mas e isso estava em dissonância com o sentimento da população, que era um sentimento de rompimento com o que aí estava, né? Então, a narrativa vencedora, nesse caso, nesse sentido, seria uma narrativa de rompimento com o sistema. Nós sabemos que, evidentemente, que dentro das candidaturas, para ser bem claro, dentro desse modelo democrático, não há nenhuma candidatura que vá romper com o sistema, né? Então, qualquer um que apresentasse esse rompimento estaria iludindo, mentindo para as pessoas, né? Mas o que a gente tinha era uma candidatura, que era do Bolsonaro, que era uma candidatura que estava em consonância total com o sistema, mas que se apresentava como uma opção que se dizia antissistema, contra-sistema. E para isso ele utilizava-se de questões moralistas, atribuindo a essas questões e algumas outras questões sociais e tal,
ou teoria, questões do Estado também, envolvimento do Estado, estruturais do Estado, como responsáveis pela situação que aí estava, né? Então, essa narrativa, ela estava em consonância com aquilo que as pessoas estavam pensando e sentindo naquele momento. Ou seja, algo está errado, eu quero saber o que é, e eu quero alguém que rompa com isso daí. Então, a candidatura do Bolsonaro, ela soube se aproveitar disso e soube lançar uma narrativa que as pessoas compreendiam, vamos dizer assim, e acatavam e acreditavam. Então é isso, né? Então existe essa questão psicológica aí que a esquerda não soube aproveitar. Quer dizer, a esquerda deveria ter colocado uma narrativa forte contra o golpe, uma narrativa, tentou algumas coisas, mas não conseguiu encaixar porque havia perdido essa narrativa, né? Havia perdido. Então, eu acho que a esquerda ela precisa se radicalizar novamente. Ela precisa novamente voltar ao que era antes, e esse é o momento para isso. Esse é o momento da esquerda voltar a se radicalizar, porque é um momento em que a população está querendo uma mudança. E se não houver essa mudança por meio da esquerda, da radicalização da esquerda, vamos ter uma mudança radical para a direita. Ou seja, vai haver uma destruição de qualquer estado de bem-estar social, de qualquer programa social, de qualquer visão social de país e de desenvolvimento de país. Então, a gente vai caminhar para o caos. Porque a narrativa de democracia, a narrativa de diálogo, essas coisas, a gente está notando que as pessoas não estão querendo. Porque elas sabem que isso é meio que um disfarce para dizer que as coisas não estão erradas e contribuir para a manutenção das coisas. Então é um diálogo, é uma narrativa que não tem cabimento para as pessoas. E elas estão certas nesse sentido. Elas não estão erradas. Elas estão certas de que a mudança ela deve ser bem radical. Deve ser mesmo. Acontece que elas não compreendem qual radicalidade e qual o ponto que deve mudar. E de onde está surgindo o problema, qual é a raiz do problema. E isso elas não sabem. O que elas têm é um sentimento, né, uma percepção sensorial de que está errado as coisas e que a mudança deve ser maior do que está sendo proposta por a maioria. Então é por isso que essa população vota em pessoas como Bolsonaro, como alguém totalmente diferente, totalmente maluco. Porque elas pensam assim, bom, vamos radicalizar, vamos ver se alguém que está fora disso aí, desse diálogo, dessa atitude, desse modo certinho de falar, vai fazer alguma coisa diferente, né? Tem que ser alguém maluco para mudar isso daí. É assim que as pessoas pensam. Alguém que rompa realmente com o que está acontecendo. As pessoas querem romper com o que está acontecendo. Mas a esquerda não consegue enxergar isso. E fica com medo, né? Então, assim, o clima que a gente está talvez seja um clima realmente, como defende o Nildo, né? Nildo Orix, de revolução, né? De radicalização, e não de acordos, e não de falas bonitas, essas coisas. Não, a gente precisa realmente um rompimento corajoso contra esse sistema. E é mais fácil que isso dê certo do que esses certos acordozinhos que só vão fazer com que as pessoas acreditem, né? Que não faz diferença, esquerda ou direita. Afinal, no final, todos vão estar ali de mãos dadas, né? Então, a gente tem que começar a repensar as estratégias, as atitudes e os nomes que aparecem aí como representantes da esquerda. Porque é uma esquerda estéril, é uma esquerda que está aí, que não rompe com o sistema, né? Que tem uma narrativa muito mainstream, né? Muito favorável ao que está acontecendo. Então a gente precisa romper com isso, senão
a gente vai continuar perdendo eleições, na verdade a gente perdendo a confiança da classe trabalhadora, da classe mais pobre. E é isso que a gente não pode fazer. Obrigado a todos.